Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ateliê de Desenho e de Escultura. O meu nome é Ana Sousa Santos e neste vídeo vamos fazer uma modelação 3D de uma caveira no programa Nomad. Vamos então abrir o programa Nomad. Inicialmente aparece desta forma. Temos uma esfera no centro, mas é possível também colocar outro tipo de forma, outro tipo de objeto 3D. É possível também cubos, temos também pirâmides, cones, mas penso que para este objeto, para a caveira em si, talvez a esfera seja a melhor opção. Depois o que eu acabo por utilizar será aquela ferramenta, o Move, para podermos aproximar, esticar, criar efeitos também, arrastar e modelar de alguma forma bastante interessante e tentar encontrar o movimento total ou a volumetria total da caveira. E para isso eu coloco a ferramenta ligeiramente grande, não é? Para poder trabalhar e a transparência, ou seja, no fundo a transparência aqui significa se é demasiado forte ou não aquilo que nós vamos arrastar ou é bastante suave, talvez no intermédio. E vamos a partir daí começar a criar o efeito do crânio da caveira, não é? Tentar criar um movimento arrastando, aproximando, puxando um bocadinho mais atrás na zona do crânio, arrastando para baixo na parte do maxilar e por aí adiante. Eu coloquei do lado esquerdo o último passo, ou pelo menos o modelo como ficou em 3D, para vocês conseguirem imaginar como é que vai ficar esta modelação 3D. Acabo por sempre frisar que realmente esta experiência que eu tenho tido com a modelação 3D no Nomad é bastante intuitiva. Tem algumas ferramentas complexas, não tão complexas como, por exemplo, outros programas de modelação 3D. O ZBrush, como eu já falei, é dos programas 3D bastante completos, mais difíceis em termos de ser algo mais fácil de utilizar. Não é tão intuitivo como o Nomad, mas são ambos programas muito interessantes na modelação 3D. Também é importante mencionar que o segundo botão do lado esquerdo, por baixo do botão da simetria e acima do smooth, tem a ver, aquele formato tem assim um formato de gota, o sub, tem a ver com o contrário, ou seja, se eu carregar no botão naquela ferramenta do barro, do clay, para adicionar, e se ele tiver desligado, este botão do lado esquerdo, então significa que eu estou a acrescentar barro. Se eu carregar nele, ou seja, se eu ativá-lo, ele vai fazer o inverso, ele vai cavar. Por isso funciona praticamente desta forma com todos os botões, seja o Move, seja o Smooth, seja, por exemplo, o Paint também, se eu quiser depois mais à frente dar os acabamentos finais e colorir o meu objeto, aí sim também funciona da forma contrária.
é bastante interessante e é possível. Porque é que isso é muito giro? Porque às vezes eu necessito de retirar e basta eu carregar naquele botão, não necessito de ir procurar mais e mais ferramentas para isso acontecer. No fundo, se tiverem o iPad, é bastante intuitivo. Com a caneta do iPad é possível fazer 2 toques na caneta e ele automaticamente ativa aquele botão. Por isso é muito intuitivo este programa. Mas mais à frente eu vou falar um bocadinho sobre as diferenças, ou as principais diferenças entre este e o ZBrush, ou outros programas de modelação 3D, como por exemplo o Blender, e de facto eu não sou completamente especialista na modelação 3D, isto ainda é uma brincadeira para mim. Sempre trabalhei com barro, com modelação em barro cerâmico e posteriormente outros materiais, mas de facto a modelação 3D tem vindo a ganhar um grande momento na minha vida, na minha experiência como artista plástica, e penso que é bastante interessante, principalmente este programa, porque é muito intuitivo. Então, por uma questão de trabalharem com o iPad, é muito interessante. Se não tiverem, se for com outro, por exemplo, o telemóvel, também é possível. Este programa também funciona em telemóveis, dependendo também do telemóvel e do tamanho que tenham, de espaço, mas realmente é possível. Mas com a caneta do iPad torna-se bastante intuitivo também. Algo de mencionar, algo que também já utilizei aqui neste vídeo. Por vezes eu utilizo a máscara, que é aquele efeito que está a ser criado, aquele fundo mais escuro nos olhos, ou outro tipo de elementos que eu coloco. No fundo é uma máscara que eu posso utilizar para estabilizar aquilo que eu já fiz e que não quero que se mova, e tudo o que está à volta, tudo o que não tem essa máscara, eu vou conseguir trazer para fora, colocar mais para dentro, o que é ótimo. Por exemplo, neste caso eu estou a trabalhar o nariz, eu posso isolar todo o rosto com esta máscara e de facto puxar, arrastar para fora, para dentro, e não se move mais nada para além daquilo que eu quero trabalhar. Claro que para fazer um objeto 3D com bastantes rugosidades, com bastantes pormenores, então se for alguma experiência relativa à figura humana, como por exemplo a ideia da caveira, é importante vocês terem noções de desenho, e para isso medidas, proporções, e para isso realmente aconselho-vos a vocês verem os meus vídeos sobre desenho, aqueles que eu vou postando mensalmente, e para além disso estudarem, trabalharem um pouquinho mais a parte do desenho e da anatomia do rosto, nomeadamente aqui para este exemplo, porque vai dar muitas bases para vocês conseguirem fazer um bom resultado, ou pelo menos uma boa experiência. No meu caso isto é uma experiência, como já disse, isto é uma coisa muito, muito inicial, mas estou contente com o resultado, e também o facto de eu sempre trabalhar
com modelação em barro cerâmico, e especializar-me bastante na parte da anatomia, do rosto, do corpo. Acaba por ser bastante intuitivo. Para mim, no fundo, é apenas uma procura com as ferramentas certas, na altura certa, e tentar criar aqueles efeitos à primeira. O que de facto aconteceu aqui foi uma experiência apenas a partir de um círculo, de uma esfera, por assim dizer, criar toda a composição da caveira, inclusive dentes, pormenores. Claro que é muito difícil irmos aos pormenores muito detalhados neste tipo de objeto, né? Na caveira, que tem imensos ossos, e os dentes também têm mesmo muitos pormenores, mas eu, através da esfera, tentei criar pelo menos a noção geral do todo. O ideal, por assim dizer, seria fazer tudo à parte, fazer o crânio à parte, fazer a parte do maxilar à parte, os dentes um a um, fazer tudo à parte e depois juntar. Cria um efeito muito interessante, diferente daquilo que eu fiz aqui. Foi através apenas da esfera. Talvez seria melhor. Por isso, se vocês quiserem fazer uma experiência deste género através de apenas de uma esfera, é ótimo também. Mas se quiserem ainda ser melhores do que eu, por assim dizer, o ideal é mesmo fazerem cada parte separadamente, isoladamente, e depois juntar tudo numa layer só. Ou seja, criar várias camadas, coisa que eu ainda não fiz. Deveria ter feito já nesta escultura 3D, mas não foi uma coisa que eu fiz. Mas penso que para uns próximos exercícios que eu faça, para umas próximas experiências que eu venha a fazer, talvez seja a melhor opção, fazer camadas, e após essas mesmas camadas, diferentes tipos de objetos, denominar e isolá-los, e posterior, numa abordagem final, aí sim, juntar tudo num só. Até não precisam de juntar especificamente todas as camadas, mas pelo menos torná-las visíveis e aproximá-las, não é? No sítio certo, no local certo. Por isso fica a dica, façam isso e não aquilo que eu fiz, apesar do que eu fiz, penso eu que tenha ficado bastante interessante para uma experiência, uma primeira experiência de uma caveira, neste programa de modelação. Mas façam dessa forma, façam tudo isoladamente e depois juntem num só no final.
relação à questão das luzes, é importante, talvez a meio e durante o processo da modelação, ir analisando, rodar as luzes, porque realmente a luz vai influenciar bastante na modelação, quer no barro real 3D, ou seja, quer no barro cerâmico em que nós estamos a modelar, quer no formato digital. É importante de vez em quando analisar as luzes, colocar cores, por exemplo, uma cor mais neutra e outra mais fria, uma mais neutra e outra quente, pelo menos 2-3 cores, 2-3 luzes é importante para encontrarmos as sombras indesejadas, por assim dizer, aqueles movimentos, aquela forma que nós criámos no objeto e não era suposto. Com a luz é possível analisar e corrigir tudo isso. Para além de que no final o efeito, como vocês estão ali a ver no canto esquerdo, o final é repleto pelo menos de 2 pontos de luz para criar sombras e conseguirmos ver o objeto melhor. Por isso, durante o processo de modelação, um conselho é realmente analisarem as luzes e colocarem pelo menos 2 ou 3 pontos de luz. Eu pessoalmente coloco uma luz um pouco fria, um tom branco azulado, um pouquinho azul, um azul muito clarinho, vindo de cima, e um ponto um pouco mais escuro vindo de baixo, que é para conseguir criar algum contraste. No entanto, neste exercício específico apenas foi uma experiência, foi uma procura de efeitos de luzes. No resultado final o barro nem sequer está com esta cor, está com uma cor bastante mais interessante, que é aquela cor de terracota que aconselharam-me a utilizar, em vez desta cinzenta. Penso que seja a melhor para a modelação e adapta-se, ou pelo menos adequa-se um bocadinho mais semelhante à cor que nós possamos utilizar da terracota, do barro. Até mesmo em relação às luzes, este cinza é interessante, mas tem, ou pelo menos apresenta-nos muitos brilhos que podem ser difíceis na parte da modelação. Reparem que o facto de ter colocado ali 2 pontos de luz, vindo um da esquerda e outro da direita, consegui ainda mais ver aquelas sombras, aqueles volumes indesejados, não é, que eu estou ali a criar. Também foi uma experiência, como já disse, talvez tenha sido a minha segunda ou terceira experiência neste programa, o que verifica-se, por exemplo, ali dos lados, do lado esquerdo e do lado direito do crânio, tem bastantes volumetrias um pouco indesejadas, não é? Está demasiado, está forçado. Neste momento, já fiz outras experiências neste programa, talvez utilizasse outra ferramenta, exatamente como fiz agora um pouco mais na parte ou seja, ferramentas um pouco maiores para suavizar formatos ou espaços maiores. Se eventualmente eu estiver a trabalhar com locais bastante mais pequenos, reduzidos, então eu vou diminuir a minha ferramenta, não é? Se eu estiver a trabalhar com elementos ou com formatos ou espaços bem maiores, superfícies bem maiores, como no caso da zona do crânio, lateral e superior,
assim eu vou aumentar um pouco mais a minha ferramenta. Mas isso, claro, é com a prática, e cada um de nós vai tentar encontrar aquela forma mais útil e que realmente funcione consigo. No lado direito, vocês poderão analisar as ferramentas que eu vou utilizando para a minha modelação. Para além disso, reparem que eu estou sempre a rodar a escultura, não é? Por exemplo, como se nós tivéssemos mesmo a escultura à nossa frente e temos que analisá-la em 3D, temos que estar sempre a rodá-la, não é? Porquê? Porque provavelmente, apesar de estar ligado ou ativada a parte da simetria, devido às luzes que são projetadas, por vezes eu consigo verificar algum tipo de incorreção de um lado e do outro não. Então é necessário fazer este tipo de abordagem, para além de que, se eu estiver a corrigir de um lado, ou seja, se eu estiver a carregar ou a suavizar de um lado, ou a acrescentar barro de um lado, ao rodar, o que é que acontece? Se eu colocá-lo virado para mim, com o rosto virado para mim, eu vou provavelmente analisar um certo volume que foi acrescentado, que se calhar não estava a analisar. Ou seja, temos que estar sempre com o objeto a rodá-lo, né, completamente, para que consiga praticamente sempre me autocorrigir. Nós estamos sempre a autocorrigir-nos. Eu vou acrescentando de um lado, mas automaticamente já aumentou num sítio que não era necessário ter aumentado, então eu tenho que estar sempre a fazer esta brincadeira de ir acrescentando, ir retirando, e é assim que vamos construindo o 3D, seja em escultura com barro cerâmico real, não é? Seja em 3D na parte digital. Nós temos que estar sempre a rodá-lo, sempre em movimentos, com várias luzes, para ir conseguindo construir aos poucos. Existe uma ferramenta muito interessante em baixo da layer, que é a Crease. Tem a ver com criar vincos, não é? Criar uma espécie de rugosidade muito interessante para alguns pormenores. Por exemplo, mais tarde, fazendo mais realista e a questão da textura da pele, é possível criar, reduzindo um bocadinho a questão da transparência, da dureza que vou fazer então em cima da modelação 3D. Eu posso criar alguns vincos muito interessantes. Para além disso, eu posso aumentar essa ferramenta para criar vincos um pouquinho maiores, como por exemplo ali na zona do crânio, nas zonas laterais, a parte óssea que é ligeiramente, digamos, vincada, não é? Mais para dentro, e haver ali uma espécie de linha, um delinear que vai fazer uma certa distinção entre a parte frontal das partes laterais. Então eu consigo aumentar ou reduzir para criar os efeitos necessários ou os efeitos pretendidos.
É muito interessante esta ferramenta. No entanto, se for utilizada com uma dureza, ou seja, com a questão da transparência ali do lado esquerdo bastante alto, bastante forte, eu posso criar uns efeitos contraditórios. Por isso experimentem, façam experiências com esta ferramenta e podem sempre andar para a frente e para trás, mas o ideal é sempre criar umas camadas para fazer essas experiências. Há uma ferramenta muito interessante acima da layer, daquela ferramenta do lado direito em baixo, que é a layer, que é a flatten, tem a ver com o facto de eu poder achatar algumas partes, colocar mais para dentro, colocar mais para fora, ou principalmente nivelar. Vocês vão reparar que esta ferramenta, se vocês criarem algumas texturas indesejadas, como por exemplo estas concavidades que vão aparecendo aqui nas laterais, na parte de baixo também do crânio, eu posso utilizar a flatten para conseguir suavizar estas superfícies, ou seja, conseguir uniformizar praticamente a superfície toda. Para além disso, se eu estiver a trabalhar com a caneta do iPad, carregar 2 vezes, não é? Tocar 2 vezes na caneta, ela vai trocar aquela questão de em vez de achatar, pode acrescentar, e é muito interessante que eu não preciso de ir ao clay, não é? Utilizar a questão do adicionar o barro nesta ferramenta para criar alguns efeitos volumétricos, criar um pouco mais de volumetria em algumas zonas. Esta ferramenta é muito interessante porque à partida eu estou a acrescentar, mas automaticamente também já estou a suavizar. O que não é necessário utilizar o smooth, apesar disso eu posso posterior utilizar o smooth mesmo assim para suavizar algumas partes, mas é uma ferramenta muito interessante.
nesta primeira fase de modelação, neste primeiro vídeo, apenas vamos trabalhar a forma na totalidade, a volumetria geral, praticamente o encontro das proporções, o local onde se encontra o nariz, a zona ocular, o maxilar, o tamanho do crânio em geral. Vamos apenas explorar um bocadinho a dinâmica total do crânio e só posterior, na segunda parte, um segundo vídeo que vamos procurar os pormenores, a parte dos dentes, a parte de alguma textura, não trabalhando muito ainda a ideia da textura e da cor nestes primeiros vídeos, mas é praticamente a parte da volumetria e do 3D geral, mas isso fica para uma segunda parte, um segundo vídeo. Lembrando que este tipo de experiência, e explicando novamente que apenas são experiências minhas e muito iniciais, e o objetivo realmente é haver um crescimento destas experiências, e talvez um bocadinho o encontro de algumas dicas de uma amadora, por assim dizer, na área do 3D, ou também a oportunidade de conseguir falar com alguns artistas, alguns colegas meus que trabalham com a modelação 3D e que vão sempre dando algumas dicas, algumas informações de como é que eu posso fazer a modelação melhor e mais dinâmico, mais rápido também, mas acima de tudo são experiências, algumas falhas também, e como é que é possível dar a volta, contornar essas falhas, retroceder e tornar o objeto ainda mais realista. Nesta fase em que eu me encontro na questão da modelação 3D neste programa, ainda encontra-se numa fase de procura pela textura. É possível criar texturas, textura mais realista de pele, no entanto existem algumas limitações. É um programa que tem de facto essa oportunidade, essas ferramentas em que também dá liberdade para a pessoa, através de imagens, criar os seus próprios pincéis, as suas próprias ferramentas. Mas de facto, só com a experiência, o experimentar várias abordagens, é que consegue-se trabalhar a textura, mas posteriormente, havendo outras experiências da minha parte, irei na mesma fazer vídeos expondo a minha técnica, por assim dizer, a minha experiência, e pode ser que seja a vossa também. No próximo vídeo, na segunda parte, vou expor um pouco o processo da modelação dos dentes, trabalhando sempre no único objeto que foi
a esfera, não trabalhando com a técnica de ir adicionando pedacinho a pedacinho, ou seja, objeto a objeto isoladamente. Praticamente foi uma experiência que eu fiz, correu bem, poderia ter corrido um pouco melhor se fizesse essa abordagem de objeto a objeto, como já indiquei, para vocês também fazerem. Aliás, nos próximos vídeos eu vou tentar explorar um pouco mais essas ferramentas e o trabalhar por camadas também, mas digamos que no segundo vídeo, na segunda parte, vamos trabalhar a questão dos dentes, pormenorização também da parte do maxilar, alguma parte óssea, o desenho das narinas mais definidas. A cor do barro já se adequa mais à cor do barro da terracota, que é exatamente aquele vídeo que nós vemos ali do lado esquerdo, e trabalhar também a parte de baixo do crânio, da zona, uma forma muito simplificada também, não muito pormenorizada, mas dar a noção geral de como é que funciona a volumetria no interior e na parte de baixo do crânio. Espero que tenham gostado deste vídeo, da primeira parte, da modelação do crânio 3D no Nomad, e estejam atentos para a segunda parte do vídeo.